Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Aguiar e hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro na prática. Quando a gente fala em planejamento financeiro, a primeira ideia que vem sempre à nossa cabeça é a ideia de economia, a ideia de economizar para poder sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês, no final do ano, para você poder investir, para você poder fazer sua viagem, para poder praticar, né, ter algumas coisas a mais que você gostaria de ter. E isso passa muito pelo conceito de redução de despesas, evitar gastos desnecessários, procurar ganhar mais do que você ganha fazendo uma atividade paralela ou aumentando a sua remuneração na atividade que você está através de investimento em cursos, em experiências novas. Então, o planejamento financeiro, quando a gente pensa em planejamento financeiro, vem logo na ideia de planejamento financeiro familiar ou pessoal ou individual, né? Mas quando a gente olha um pouco também o planejamento financeiro sob o ponto de vista empresarial, a, o conceito geral ele não muda. O conceito geral ele é muito parecido com o familiar, ou seja, ele precisa gerar receita suficiente para pagar seus custos, né? A empresa precisa gerar receita suficiente para pagar custos, pagar despesas, para poder sobrar um pouco no final do mês, no final do ano, para poder rentabilizar o acionista, né? E considerar que ela também vai fazer determinados investimentos. Então, o planejamento financeiro, ele se imbui dessa característica principal, olhando as duas vertentes, o planejamento financeiro pessoal ou o planejamento financeiro empresarial. Mas na prática, né, finalmente, o que é o planejamento financeiro do ponto de vista conceitual? Aí eu trago um pouco de conceito, que o planejamento financeiro é uma série de ações, controles ou procedimentos que possibilitam a elaboração de análises e de orçamento, assim como a definição, o alcance de metas e outras possibilidades que poderão ser definidas de acordo com o tamanho e com o objetivo de sua empresa. É lidar com as finanças de forma organizada e responsável, antecipando obstáculos e possibilitando decisões estratégicas em momentos bons e ruins sobre crescimento, retração e investimentos. Então, o planejamento financeiro ele é um conjunto metodológico de ações e de atividades que fazem com que a empresa olhe para dentro dela, pense naquilo que ela quer, coloque aquilo de forma organizada em números, né, em ações, em plano, em números, e faça com que aqueles números aconteçam para que ela tenha o melhor cenário de economia e o melhor cenário de rentabilidade. Quando a gente fala em planejamento financeiro, o que é que ele efetivamente nos permite? Ele permite tomarmos decisões mais estratégicas, de forma mais embasada, fazendo com que a estratégia do negócio funcione melhor. Ele também permite crescer de maneira sustentável, evitando o descontrole e canalizando investimentos para produtos rentáveis, fazendo a empresa crescer de forma saudável. Administrar receitas, custos e despesas de maneira sustentável, com conhecimento e maior controle de todas as variáveis. Analisar e aplicar investimentos no momento certo para obter maior rentabilidade, além de identificar as melhores oportunidades para otimizar as atividades, ter melhor performance operacional. Então, o planejamento financeiro ele traz essas características principais. Quando a gente estratifica o planejamento financeiro, ele não está muito diferente de uma estratificação de qualquer plano maior dentro da empresa, né? E assim como o planejamento como um todo de cada empresa, de cada as áreas de cada empresa, o planejamento financeiro está muito atrelado a isso. Ele normalmente se estratifica em três partes, né? O planejamento financeiro muito voltado para o âmbito estratégico, onde ele traz consigo a alta administração da empresa, e ele requer uma ação muito efetiva da alta administração da empresa, que eu chamo aqui de C-Level. Essa alta administração ela é o diretor-presidente, o diretor financeiro, o diretor de produção, o diretor comercial, o diretor acadêmico, o diretor de qualquer outra área, mas que ele seja efetivo na tomada de decisão da empresa. Ele é um planejamento que ele traz objetivos de longo prazo, ele sempre olha muito para o futuro, né? Com isso, ele traz diretrizes como a missão, visão, valores e as políticas da empresa. Então, tudo é definido nesse planejamento estratégico pela alta administração. E ele parte de uma análise muito extensa do ambiente interno e externo da empresa, de forma mais macro, né, de forma mais olhando de cima, mas ele traz de forma bem estratégica essa análise no ambiente interno e externo da empresa.
Quando a gente estratifica um pouco mais para poder ir para a fase de execução do planejamento financeiro e do planejamento estratégico, você tem um nível tático. Esse nível tático é representado normalmente pela média administração, pela gerência, né? E ele consiste basicamente na definição dos planos estratificados por área. Então, a área financeira tem seu plano, a área de marketing tem seu plano, a área de produção tem seu plano, a área comercial tem seu plano, e esses planos eles têm que estar muito bem alinhados com os objetivos e as diretrizes definidas pela alta administração dentro do plano estratégico, do nível estratégico. Quando a gente vai para o operacional, e aí ele envolve coordenadores, supervisores e, claro, todo o staff da empresa, a gente está falando dos procedimentos operacionais e sua constante melhoria, ou seja, da elaboração desses procedimentos e da aplicação desses procedimentos para poder suportar esse plano estratégico de uma forma mais efetiva, mais robusta. Quando a gente olha quais são as metodologias utilizadas para o planejamento financeiro, eu gosto muito do PDCA, né? O PDCA ele traz uma possibilidade da gente buscar rodar um ciclo em que você planeja, como o próprio nome diz, você planeja, você faz, você checa e você age para melhorar. Então, essas fases todas fazem com que o planejamento financeiro ele se torne uma ferramenta poderosa dentro das organizações. Na primeira parte, o P do PDCA, que é o Plan em inglês, ou planejar, ele traz uma etapa de proposição de metas e organização de ações. O sucesso do planejamento estratégico, ou seja, aquilo que se pensou para o futuro da empresa, ele exige resultados operacionais positivos que reflitam no caixa. Para isso, a implantação de meios de controle financeiro, a própria qualificação desses meios de controle financeiro, ela é decisiva. Quanto mais detalhado for esse plano, esse planejamento, mais preparado o gestor estará para lidar bem com os cenários que irão surgir, correndo riscos calculados, antecipando-se a imprevistos e evitando ser pego desprevenido, o que complicaria a realização dos objetivos propostos. Então, o planejamento tem essas características específicas de fazer com que você anteveja ou preveja determinadas ações de forma antecipada. Quando você vai rodando o PDCA no D, que é o do em inglês, ou desenvolver, fazer, executar, você coloca essa sua estratégia em prática, né? E nessa etapa de execução do planejamento, ele começa principalmente pelo educar e treinar, né? Pelo treinamento e pela qualificação. Ou seja, envolver as pessoas, as equipes, né, no projeto, pois há ações que dependem de todos. E essas áreas interdependentes devem se falar para que nada fale e comprometa a operação. Então, a execução do planejamento, ele é muito focado em alinhamento das pessoas, em treinamento e educação das pessoas para esses objetivos. Tá? Conforme as melhorias forem implantadas aos processos internos, as observações e os registros posteriormente serão importantes para realizar ajustes na estratégia. Então, a partir da coleta de dados, você começa e na implantação desses processos internos, você começa a ter uma determinada gama de informações em que você faz as suas observações, registra essas observações para uso posterior, que são muito importantes dentro da rodada do PDCA, dentro do alinhamento do PDCA, da técnica do PDCA. O terceiro ponto do PDCA é o check, né? Ou seja, o conferir, o avaliar. Ele traz uma fase de avaliação para qualificação, que é nessa etapa a definição de manter ou corrigir o que foi planejado, né? Não aguardar nunca o encerramento da etapa anterior, mas começar essa análise, como foi dito anteriormente, assim que os primeiros resultados práticos do planejamento financeiro apareçam, né? Comparando entre o que foi previsto e o que foi realizado dentro das etapas de planejamento e execução. Então, nessa fase, você avalia para fazer essa qualificação, fazer a comparação de resultados. Encontrar a falha é imprescindível para controlar o problema, ou seja, olhar para tudo que foi feito até aqui e em seu planejamento financeiro, né? Se o resultado esperado está dentro do que foi previsto e o que, se não está dentro do que foi previsto, quais as ações e as respostas que você precisa dar para esse resultado não previsto. Por fim, o do, o agir, né? O action, que ele implica ele basicamente tem uma aplicação das modificações. Ele é resultado da ação, da prevenção, da correção e da melhoria
de tudo que você identificou durante as etapas anteriores que precisam ser corrigidos e que precisam ser melhorados. É uma etapa de aperfeiçoamento, né? Você vai descobrir efetivamente como fazer um planejamento financeiro de uma empresa crescer de verdade através dessa etapa. Alguns ajustes podem ser preventivos, tendo como objetivo evitar algum erro que possa comprometer a execução. Mas também é possível promover mudanças corretivas reparando falhas que já afetaram os resultados. Tá? Então, você usa a prevenção, mas também ele pode ter um perfil corretivo dentro do planejamento como um todo. Por fim, o exercício contínuo do PDCA para o planejamento financeiro permite que a cada nova etapa desenvolvida, menos erro o empreendedor cometa e mais próximo das metas ele fique. Então, o PDCA, para mim, é uma das técnicas mais efetivas para o planejamento financeiro, para qualquer planejamento dar certo. Tá? Mas existem outras técnicas. O SWOT. O SWOT é uma técnica que você identifica quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dentro de um determinado projeto, dentro de um determinado plano que você faz, e aí estamos falando especificamente do planejamento financeiro, e você trabalha em cima de cada uma desses itens, né, cada um desses quadrantes, de forma diferente. Quando a gente está falando de forças, tanto forças quanto fraquezas, a gente está falando de ambiente interno. Eu olho para a empresa e entendo quais são as forças que aquela empresa tem, o que torna aquela empresa efetivamente forte. Da mesma maneira, quais são as fraquezas que essa empresa tem e o que é que pode vir a abalar de forma interna a empresa. Então, se meu ambiente de controle é bem posicionado, se a minha definição estratégica ela está bem posicionada, se os gestores estão bem alinhados. Então, tudo isso faz com que você olhe internamente para entender essas forças e fraquezas e poder tomar ações muito específicas para poder melhorar. Quando a gente olha para o ambiente externo, você também avalia oportunidades e ameaças, né? Quando o ambiente externo lhe oferece uma determinada oportunidade, você tem que estar preparado para poder absorver aquela oportunidade. Então, se você não tiver com um planejamento financeiro bem desenvolvido, bem detalhado e bem assertivo, vai ser muito difícil você se beneficiar daquela oportunidade ou aproveitar aquela oportunidade que está se apresentando ali naquele momento. Da mesma maneira, as ameaças externas. Uma crise, por exemplo, é uma baita ameaça externa, como essa que a gente está vivendo agora, recente, do coronavírus, né, do Covid-19. Então, quando a gente se antecipa e consegue entender quais são essas ameaças que podem acontecer, você está muito mais preparado para poder enfrentá-las e ter sucesso no desenrolar das ações que precisam ser tomadas durante esse ciclo dessas ameaças, né? Ela oferece uma clareza muito grande na hora de definir seus próximos objetivos e metas. Ele é útil, né? Essa metodologia é útil para planejar os próximos passos do seu negócio, oferecendo um panorama que está funcionando e oportunidades que podem surgir, que serão essenciais para que consiga definir metas melhores. Quando a gente olha as peças fundamentais na elaboração do planejamento estratégico, não há como a gente deixar de falar do orçamento. Para mim, o orçamento é a principal peça, né, para a elaboração do planejamento estratégico. O orçamento nada mais é do que o ato de planejar e estimar os gastos, despesas e investimentos que a empresa terá num período futuro. O principal objetivo é estabelecer metas e objetivos, podendo assim acompanhar e comparar resultados, tomando ações corretivas ou preventivas caso necessário. Então, o orçamento, ele normalmente lhe dá um espectro de um ano, você olha um ano para frente, e você monta esse orçamento de várias formas, né? O que a gente vai ver aqui agora é entender quais são as saídas, quais são os produtos que eu gero para fazer esse orçamento e de que maneiras eu posso fazer esse orçamento. Os principais produtos gerados no orçamento, eles basicamente se definem em 4 produtos, né? A demonstração do resultado da empresa, o que a gente chama de DRE, a projeção de investimentos, que é o CAPEX, né? O orçamento de capital, o famoso orçamento de capital, a projeção da demonstração de fluxo de caixa, que é a peça base para entender as finanças da empresa, né, de uma maneira mais efetiva do ponto de vista de dinheiro no caixa, e a projeção do balanço patrimonial, onde você entende a posição estática da sua empresa para que ela possa operar
de maneira saudável. Tá? As metodologias, os métodos, os modelos e as metodologias orçamentárias que estão disponíveis, cada empresa tem seu, empresas maduras, empresas que não têm uma boa gestão orçamentária, todas elas têm sua forma de fazer. Nenhuma é a mais correta ou a menos correta. Ela é a oportunística para a empresa naquele momento. Os principais são orçamento matricial, orçamento histórico, orçamento base zero, orçamento colaborativo participativo, orçamento impactado forecast. O matricial, basicamente, é a definição de que uma determinada despesa tem um dono que é uma determinada área. Então, se você está orçando a despesa de manutenção, por exemplo, de predial, manutenção predial, seguros, etc., essa pode ser uma atividade específica da área administrativa e tem um gestor da área administrativa que vai tratar disso para a empresa como um todo. Se ela tiver 60 filiais, 1.000 filiais, 200 unidades, somente essa pessoa, essa área, é que vai tratar das despesas com manutenção predial e orçamento de todas essas unidades. O orçamento histórico, o nome já está dizendo, eu pego um histórico de 2, 3 anos para poder avaliar a sazonalidade, avaliar períodos de ocorrência, avaliar os tipos de despesas que ocorreram, custos de despesas que ocorreram desse histórico, para poder projetar isso para o ano subsequente. O orçamento base zero, o nome é bem também autodidático, né? Ele não parte de absolutamente nada, ele olha o que a empresa precisa ter e começa a levantar os valores e orçar os valores para cada uma das despesas e custos que a empresa vai incorrer num determinado período de tempo, sem olhar o passado, sem olhar matricialmente, de fato olhando o base zero. O orçamento colaborativo participativo, o nome também é sugestivo, né? Você traz toda a empresa para fazer o orçamento junto com você. Você pergunta, poxa, mas e não é assim que tem que ser feito? Sim. Normalmente, as áreas de orçamento das empresas, elas são meros mediadores do processo, porque, na prática, o orçamento deve ser feito por cada uma das áreas envolvidas, por cada uma das unidades do grupo envolvidas com as receitas envolvidas com as despesas que o grupo, que a empresa incorre. E, por fim, o orçamento impactado, que se chama de forecast, que é uma mudança no orçamento original de acordo com a realização do orçamento no dia a dia. Então, eu faço orçamento, por exemplo, para o ano, mas em janeiro e fevereiro eu já vislumbrei ali um determinado descolamento para aquele orçamento original, e eu tenho que entender se aquele descolamento ele me traz um problema para o futuro. E aí eu tenho que prever essa nova projeção, seja ela para poder manter a projeção original, mas mudando as minhas contas para o futuro, mudando os valores dessas contas para o futuro, ou se eu vou precisar, de fato, mudar o meu orçamento, porque o impacto ele é permanente. Tá? Então, a ferramenta do orçamento aí, ela traz essas características que você precisa ter, e aí entra o conhecimento contábil no meio do processo. Né? Todo profissional orçamentista, aquelas pessoas que mexem com orçamento, é imprescindível que essas pessoas conheçam contabilidade, tá? Para poder ter em mente tudo que precisa usar para fazer um bom orçamento. Alguns fatores críticos de sucesso para um bom orçamento. Envolvimento administrativo. Em um orçamento, não há definição apenas de metas de natureza de gasto, mas também das áreas responsáveis por cada conta. Adaptação organizacional. Sem uma boa comunicação, há grande chance das pessoas criarem barreira e então o orçamento não vai acontecer. A necessidade de adaptação a essa nova realidade. Contabilidade por área de responsabilidade. Cada área tem uma cota que pode utilizar dentro dos gastos, ou seja, você de fato trava o valor para um determinado gestor, para uma determinada atividade, para que ele não possa gastar mais do que aquilo. E se gastar mais do que aquilo, ele vai precisar justificar ou pedir autorização para o seu superior, ou até para o orçamentista, né, para a pessoa que fez o orçamento. A comunicação integral, né, tem um pouco da adaptação organizacional, que é importante haver troca entre as áreas, uma vez que cada uma possui a sua participação dentro do orçamento. Não adianta você trazer todo mundo para junto na hora de elaborar o orçamento e depois você não fazer com que essas áreas se falem. Né? Essas áreas têm que se falar, essas áreas têm que ter uma comunicação integral e tempestiva para poder o orçamento dar certo. A orientação por objetivo.
Não se traça um orçamento sem ter em vista qual é o objetivo daquela organização. Então, ele tem que estar muito alinhado ao planejamento estratégico, né, às metas de curto, médio e longo prazo que a empresa tem. Aplicação flexível, né, desenhar diferentes cenários e conseguir virar a chave entre os cenários de acordo com os resultados obtidos. É importante que, na hora de fazer o orçamento, exista a possibilidade de prever cenários diferentes, tanto para melhor quanto para pior, para que você já tenha em mente o que você precisa fazer caso esses cenários aconteçam. O orçamento ele não é uma ferramenta 100% assertiva, mas quanto mais completo e mais detalhado ele você consiga fazer, ele vai se tornar uma ferramenta muito útil para você poder fazer a correção de desvios de forma muito rápida, sem impactar muito a saúde financeira da empresa. E, por fim, o reconhecimento. Né? Com metas alcançadas, pode-se utilizar políticas de remuneração ou de reconhecimento específico para as áreas, para as pessoas envolvidas no processo de orçamento e de realização desse orçamento. Olhando para as peças, voltando para as peças fundamentais no orçamento, e aí quando eu falei da questão de contabilidade, que é importante conhecer contabilidade, a gente tem a demonstração do resultado do exercício. Olha, a demonstração do resultado do exercício nada mais é do que uma compilação, do que um documento, né, uma demonstração demonstrativa de compilação de tudo que a empresa gera durante um ano, das receitas, aquilo que ela vende, dos descontos que ela dá, dos impostos que ela paga, dos custos que ela incorre, das despesas que ela contrata e incorre, dos encargos financeiros que ela tem em relação à dívida financeira que ela possui, dos tributos sobre o lucro, de acordo com os incentivos, etc., que ela possui. Então, o DRE ele acaba sendo um depositório de informações e, de novo, né, quanto mais detalhada e quanto mais acuradas essas informações sejam, você tem uma melhor avaliação da situação da empresa e uma melhor possibilidade, uma maior possibilidade de fazer um orçamento bastante assertivo e que ele possa, de fato, lhe dar uma ferramenta poderosa de tomada de decisão. Né? Por meio do DRE, você pode definir uma série de indicadores operacionais e financeiros do negócio, estabelecer métricas que balizarão as metas do planejamento estratégico. Além disso, é importante pensar no uso do DRE com utilização de uso de DRE com percentuais de participação de cada conta, de cada grupo de contas em relação, por exemplo, à receita operacional líquida. Além de você ter as variações anuais do DRE, que aí você começa a estabelecer uma série de tendências e referências que são chave na hora de você fazer o orçamento do ano subsequente. Tá? Você tem um DRE contábil, que ele é uma peça obrigatória, solicitada pelo fisco, pela CVM para as empresas, por exemplo, que são de capital aberto, pelos contadores, pelos auditores, para poder fazer uma divulgação. Mas você tem também o DRE gerencial, que basicamente é a forma como a empresa, como a alta administração da empresa, quer ver o quanto ela gera, aquilo que ela tem de despesas, custos, margens, etc., de uma maneira bastante gerencial, sem precisar ser aderente ao modo contábil, muito embora as informações tenham que ser todas vindas da contabilidade. Então, você muda a forma de ver o DRE contábil para poder trazer para uma realidade de avaliação financeira e de performance que a empresa tenha. Tá? Então, aí entram conceitos como margem de contribuição, EBITDA, margem EBITDA, alavancagem operacional, uma série de outros itens que podem ser úteis no final para a avaliação da saúde financeira da empresa e do que ela pode trazer. Quando a gente detalha o DRE, alguns pontos são importantes. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a receita operacional líquida, muitas vezes as empresas não conseguem elencar todos os seus produtos e precificar todos os produtos para poder chegar na receita líquida projetada, por exemplo. Então, ela normalmente faz isso usando um ticket médio baseado no volume de vendas de um determinado itens, da natureza de itens, de um cluster de itens. Então, o que a gente precisa fazer é entender quais são esses clusters que têm que ser agrupados e usar o ticket médio com o volume de venda daquele cluster. Tá? Então, isso é possível
e você não perde a curacidade, não perde a assertividade quando faz dessa maneira. Dá para ter parâmetros que consigam aproximá-lo da realidade. Quando a gente olha custos e despesas, é importante ter, antes disso, até a ROL, ela tem que ser, essa receita operacional líquida, ela tem que ser suficiente para pagar custos, despesas operacionais e financeiras e os impostos sobre o lucro, gerando uma margem de lucro, que é a rentabilidade do negócio, é aquilo que o acionista, que o dono da empresa espera, né, no final do ano para ter o seu negócio de forma rentável. Quando a gente olha para custos e despesas, a gente classifica esses custos e despesas normalmente, custos e despesas que são fixos, variáveis, diretos ou indiretos. Esses conceitos, eles são imprescindíveis para você definir de que forma você vai estar operando cada um desses custos. Se o fato de você comprar uma determinada matéria-prima, se ela está diretamente alocada a um produto, se ela está indiretamente alocada a um produto, se ela depende de volumetria ou se ela é mais fixo, porque ela ajuda na produção, só faz ajudar na produção e não ela está atrelada especificamente a um ou outro produto. Então, é importante ter esse conceito de despesa fixa e variável, de direta e indireta. Tá? Lembrando que eu posso ter situações onde esse conceito, essa classificação, ela muda dependendo de produto, dependendo de cluster de produto, dependendo de serviço, dependendo do negócio. Então, tem que se ter muito cuidado com a projeção dessas despesas. Quando a gente olha também despesa ainda, por exemplo, gastos que eles podem ser classificados de maneira diferente dentro de cada contexto. Eu acho que marketing é um bom caso. Eu posso ter um marketing que, se ele for institucional, ele é um gasto fixo, mas se ele for um marketing atrelado diretamente a um produto, a venda de um produto, ele pode ser direto, né, e pode ser variável. Então, a gente precisa ter uma matriz, é importante construir uma matriz para cada item de custo e despesa que você tem e atribuir esses custos e despesas essa classificação de ser fixo, variável, direto ou indireto. Aí fica bem tranquilo você começar a pensar de uma maneira mais modulada e projetar esses valores. Quando a gente vai para mais abaixo do DRE, a gente olha o resultado financeiro. O resultado financeiro ele depende, em primeiro grau, do seu endividamento. Do endividamento financeiro, você precisa conhecer quais são as dívidas que a empresa tem, quais são os termos dessas dívidas, quais são os custos envolvidos nessas dívidas, para que você possa planejar e projetar de maneira adequada as despesas financeiras que são a elas atreladas. Se ela tem alguma cláusula muito específica que você precise definir, se mesmo que não seja uma dívida financeira, que seja uma obrigação, se ela é atualizada por um índice econômico ou não. Então, você precisa conhecer de fato todo o seu espectro de obrigações financeiras ou a pagar, no caso, para poder fazer esse tipo de projeção. Quando a gente olha a receita financeira, aí sim, essa depende muito da projeção do seu fluxo de caixa que você está fazendo, porque ela está vinculada diretamente à existência de excedentes, para você poder planejar uma receita financeira proveniente de uma aplicação financeira, por exemplo. Por outro lado, se não tem excedente de caixa, você tem que programar a obtenção de um recurso extra, seja via acionista, seja via dívida financeira. E aí você precisa também projetar de maneira diferente essa ausência de excedente financeiro. E, por fim, a gente traz a projeção dos tributos sobre o resultado, do imposto de renda, da contribuição social. A atenção especial a gente tem que ter aquelas despesas e custos que não são dedutíveis para fim de imposto de renda, que não tem respaldo na legislação para que você possa usá-las como dedutíveis. Atenção também com relação aos benefícios fiscais que a empresa tem, se ela goza de algum incentivo fiscal, para que esse incentivo seja também refletido na projeção, e se essa empresa possui ativos e passivos que são recebíveis ou pagáveis a longo prazo e que entrem na perspectiva de diferimento de tributos, que você precisa também considerar esse diferimento de tributo para ter assertividade na hora de projetar esse gasto, projetar essa despesa. Passando um pouco mais à frente
para as peças fundamentais na elaboração do planejamento financeiro, a gente tem o fluxo de caixa, né, a demonstração do fluxo de caixa. É uma informação que mostra as entradas e saídas de dinheiro do caixa de uma empresa e os quais foram resultados desse fluxo, ajudando a entender e analisar a capacidade de uma empresa de gerar caixa em um determinado período por meio de seus pagamentos e recebimentos em dinheiro. Ele detalha claramente qual é a origem dos recursos obtidos por uma empresa e como esses recursos foram aplicados. Olhando o DRE e olhando a demonstração do fluxo de caixa, né, a grande diferença é a demonstração do resultado do exercício, ela registra receitas e despesas na medida em que elas incorrem, na medida em que eu gero essas receitas e despesas. Quando eu olho o fluxo de caixa, ele me mostra a posição daquilo que eu efetivamente pago ou recebo em relação àquelas despesas ou receitas que eu fiz. Tá? Então, a receita, por exemplo, se eu receber em 3 meses, o seu fluxo de caixa, você vai, em cada um desses 3 meses, contemplar o recebimento da parcela daquela receita. Todavia, no seu DRE, você vai registrar a receita no primeiro mês, no momento em que você efetivamente vendeu aquele produto ou prestou aquele serviço. Então, a diferença, isso é um conceito contábil de caixa e competência, né? Os contadores aqui sabem muito bem como funciona. E para os não contadores também, hoje eu vejo infinidade de não contadores muito bem aderentes aos conceitos de caixa e competência, né? Que conhecem os conceitos de caixa e competência. Muito bem familiarizados com esses conceitos. Bom, dentro do fluxo de caixa a gente tem 3 atividades básicas. As atividades operacionais, que engloba tudo aquilo que vem da operação da empresa, o meu resultado do exercício, a variação do capital de giro, ou seja, tudo aquilo que envolve o meu dia a dia de geração de informação e de negócios dentro da empresa. Uma atividade de investimento é diferente, é aquilo que eu estou, de fato, investindo na empresa, a compra de um maquinário, a compra de um ativo, de repente a compra de uma empresa, o que for, isso me traz uma atividade de investimento. Eu estou gastando dinheiro, ou seja, eu estou despendendo dinheiro para poder investir em algo que ele vai ser benéfico a longo prazo para a minha empresa. E as atividades de financiamento, ela me diz exatamente a origem, né? Se eu estou obtendo financiamento para poder fazer investimento ou usar na minha atividade operacional, ou mesmo se eu estou pagando aquele financiamento para poder diminuir o meu endividamento. Então, essas 3 atividades são atividades que sensibilizam o fluxo de caixa de forma diferente. E da mesma forma que a DRE, você tem uma DRE contábil e a DRE gerencial, o fluxo de caixa você tem um fluxo de caixa pelo método indireto, que é o fluxo de caixa que está na grande maioria das demonstrações financeiras que são publicadas, que são divulgadas a mercado, onde ela parte basicamente das atividades operacionais, do lucro antes dos tributos sobre o lucro, né? Usando os custos e despesas que não representam saída de caixa, ou seja, ajustando essas despesas que não representam saída de caixa, como, por exemplo, o prorata de juros que eu tenho que pagar de um financiamento, uma provisão que eu fiz para não recebimento de meu contas a receber, tudo isso não representa caixa. A depreciação, ela não representa caixa. Então, eu ajusto o meu lucro sobre o meu lucro tributável, né, o meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, para poder ter o quanto aquele meu resultado do exercício me gerou de caixa efetivo. Quando a gente vem para as contas de capital de giro, para a variação do capital de giro, dos passivos, ativos e passivos operacionais, eu preciso do balanço patrimonial. Eu preciso projetar meu balanço patrimonial para poder ver a variação das contas dos meus ativos e passivos operacionais para projetar a variação do meu capital de giro. E, por fim, é aquilo que eu também, dentro da operação, pago de juros e tributos sobre o lucro. Então, eu tiro aquilo que simplesmente incorreu e eu não paguei de juros, etc., mas aquilo que eu efetivamente paguei de juros ao longo do ano e o tributo que eu paguei, eu tenho que considerar dentro da minha geração de caixa operacional, que vem das atividades operacionais. Depois disso, eu trago as atividades de investimento, tudo aquilo que eu despendi para comprar um bem, para fazer um investimento, e também trago as minhas atividades de financiamento, tudo aquilo que eu obtive para poder usar na minha empresa, seja aplicando nas atividades operacionais ou de investimento, ou eventualmente pagando meu endividamento financeiro para diminuir esse endividamento. Tá? Então,
quando eu considero essas três atividades, operacionais, investimento e financiamento, eu tenho uma geração de caixa do período, que nada mais é do que o aumento ou diminuição da disponibilidade financeira do recurso financeiro. Quando eu vou para o método direto, é aquela conta de padaria que todo mundo está acostumado. É o quanto eu tenho no início do mês, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro e quanto restou no final do mês. É óbvio que é importante dividir isso também nas mesmas atividades, as entradas operacionais e saídas operacionais, as entradas por atividades de financiamento, as saídas por atividades de investimento e de financiamento, quando você paga, né, o financiamento, ele é uma saída por atividade de financiamento, e outras entradas e saídas para você ter a geração de caixa do período e, por fim, o saldo final de caixa. Então, na prática, quem usa o método indireto é mais a controladoria, contábil, a área de planejamento financeiro, e quem usa o método direto é a tesouraria. A tesouraria olha essa movimentação através da demonstração do fluxo de caixa direto. O resultado final, como eu falei, sempre representa o quanto a empresa aumentou ou diminuiu sua disponibilidade de recurso financeiro. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial, todo mundo acredita também que já está bem familiarizado com ele, mesmo aqueles que não são os contadores. Ele traz uma posição estática, né, do patrimônio total da empresa num determinado período. Ele me diz quais são os direitos que eu tenho, as obrigações que eu tenho, o patrimônio do acionista que está investido na empresa. Então, ele me dá uma saúde, ele me dá uma foto da saúde financeira da empresa num determinado período de tempo. Tá? E aí você consegue ver a evolução dessa saúde financeira da empresa quando você começa a comparar os anos, por exemplo. Ele está estruturado basicamente em três partes. Você tem os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos nada mais são do que o registro dos bens e direitos da empresa, né, que é representado por exemplo, a aplicação de recursos que geram benefícios econômicos futuros. Então, é um conto a receber que ele vai me trazer dinheiro lá na frente, é um estoque que ele vai virar mercado, vai para a linha de produção, vai virar produto que eu vou vender, que vai gerar dinheiro lá na frente. É um imobilizado que eu compro para poder, é uma máquina que eu compro para poder fabricar aquele bem, para poder gerar dinheiro lá na frente. Então, ele registra basicamente ativos e bens, os bens e direitos no ativo, os bens e direitos que são esses recursos econômicos, são itens que vão gerar recursos, benefícios econômicos no futuro. Quanto aos passivos, ele compreende as dívidas e obrigações financeiras representado pela origem dos recursos a serem aplicados na operação. Então, se eu demoro mais a pagar um fornecedor, o salário que eu pago no final do mês, significa dizer que é dinheiro que eu estou segurando no meu caixa, ou segurando, deixando de despender para poder despender em outras coisas na operação, comprar estoque, ou prestar serviço, pagar pessoas para poder fazer com que o meu negócio tenha giro e continue operando de maneira satisfatória. Então, basicamente, os passivos representam essas origens do recurso e o ativo representa a aplicação desses recursos. E o patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre um e outro, que representa o capital, ou o dinheiro do acionista, ou o patrimônio do acionista dentro do negócio, né? Se você tem um ativo maior do que os seus ativos, maiores do que os seus passivos, significa dizer que se essa empresa for liquidada a preço de mercado, eu vou ter mais dinheiro, um dinheiro sobrando para poder devolver para o acionista. E esse é o patrimônio líquido que ele tem direito. Por outro lado, se eu tiver passivos maiores do que os ativos, é o que a gente chama de capital a descoberto, de passivo a descoberto, eu vou ter que bancar a liquidação da empresa com o dinheiro do acionista para que todos os meus passivos precisem ser pagos depois que eu vender todos os meus ativos ou realizar todos os meus ativos. Eles têm duas divisões, eles se classificam em circulante e não circulante, ativo circulante e ativo não circulante. Os ativos circulantes, basicamente, são esses bens e recursos aí que geram benefício dentro de 365 dias. Então, um ponto a receber que eu vou receber no mês seguinte, daqui a 2 ou 3 meses, ele me gera um benefício circulante. O estoque que eu vou produzir no mês seguinte, uma matéria-prima que eu vou colocar em produção no mês seguinte, ele vai me gerar dinheiro para daqui a 2 meses, também gera a curto prazo, mas eu tenho ativos de longo prazo, que são ativos que vão me gerar somente benefícios futuros, né? Então, uma máquina, apesar dela estar trabalhando diariamente na produção, ela continua fazendo isso por anos a fio,
e ela me gera benefícios futuros, então eu registro isso né, dentro do ativo não circulante. E o passivo da mesma maneira, ele tem um passivo circulante e um passivo não circulante. O passivo circulante são aquelas obrigações, aqueles direitos que eu tenho que pagar antes de 365 dias. E o não circulante é aquilo que eu tenho que pagar após 365 dias, ou eles vão ser exigíveis após 365 dias. Tá? De forma bem resumida aí para os não contadores. Quando a gente olha um pouco mais na frente também das nomenclaturas que são utilizadas no planejamento financeiro, a gente precisa falar de capital de giro, né? O capital de giro nada mais é do que a sua variação dos seus ativos e passivos operacionais, né? O quanto essa variação desses ativos e passivos operacionais gera, ele tem que estar refletido no fluxo de caixa, de forma a você poder fazer com que o dinheiro gire. Então, de forma resumida, ele é o somatório de todas as suas contas a receber, mais o valor que você possui em estoque, menos as contas que você tem a pagar, mais o valor a pagar em impostos e despesas. E isso representa o seu capital de giro, que é a variação dos ativos e passivos operacionais. Ele tem um conceito que usa de prazo médio, o giro dos ativos e passivos operacionais. Então, para você projetar o seu balanço e, por consequência, as variações desses ativos e passivos operacionais, você precisa trabalhar com prazo médio de recebimento, ou o giro do quanto você receber, prazo médio de pagamento, ou o giro do quanto você pagar, prazo médio de estoque, por exemplo, prazo médio de salários e encargos, prazo médio de impostos, para poder fazer essa projeção adequada. E essa projeção ela está sempre baseada no seu volume de receita, no seu volume de pagamento de uma despesa ou no seu giro de estoque. Tá? Então, eu trouxe aqui o quadrinho com as fórmulas, com o conceito, mas para você poder fazer a projeção adequada do seu balanço patrimonial e do seu fluxo de caixa, você precisa ter em mente esses conceitos de capital de giro, de prazo médio e giro de ativos e passivos operacionais. Quando a gente fala de alavancagem financeira, é importante a gente trazer também dentro do contexto esse conceito de alavancagem financeira e endividamento, porque são itens que são importantes para projeção, né? Você precisa entender como está apostada a sua empresa em termos de alavancagem financeira e endividamento, para que você possa projetar essa dívida no futuro, para que você possa entender quais são os problemas envolvidos com essa dívida, mas também para você entender qual a saúde financeira que a empresa tem para poder fazer novos investimentos ou para poder se manter na operação, né? Para poder se manter operando da melhor forma. Então, eles devem ser usados na identificação da proporção de ativos da empresa que foram financiados com recursos de terceiros, né? Considerando o patrimônio líquido da empresa ou a capacidade de geração de caixa operacional. Em outras palavras, aquelas dívidas que precisam ser liquidadas pelo negócio no futuro. Então, a alavancagem financeira, seja ela bruta ou líquida, ela está sempre medida em função do patrimônio líquido da empresa. Do patrimônio líquido da empresa, incluindo a própria dívida financeira. Quando a gente fala de bruta, você considera somente os empréstimos e financiamentos e as suas obrigações mais financeiras. Quando a gente fala dela líquida, você inclui caixa e bancos, porque aí você sabe que, bom, apesar de eu ter aquela obrigação financeira, eu tenho ainda caixa e bancos, obrigações financeiras que podem ser usadas para poder pagar aquelas obrigações. Então, esse percentual de alavancagem varia em função disso. Quando a gente fala de endividamento, a gente está sempre olhando o EBITDA, né? Você pega o EBITDA dos últimos 12 meses e compara com a sua dívida. Se você tiver quanto maior for essa relação da dívida sobre EBITDA, significa que você tem mais dificuldade de pagar. Você precisa gerar mais EBITDA para poder pagar essa dívida. Quanto menor, obviamente, ela é mais interessante, você fica com menor endividamento, índice de endividamento. Tá? Endividamento, um índice de alavancagem, um endividamento satisfatório, não significa necessariamente que o empreendimento é insustentável, e nem o contrário, sendo preciso considerar outras variáveis nesse cálculo. Tá? Às vezes você pode ter um endividamento de 6 vezes EBITDA, por exemplo, mas você tem um negócio muito bem solidificado e você vai pagar ao longo do tempo esse endividamento. Pode ser que 6 vezes EBITDA seja uma média do setor, do segmento que você atua. Também tem outros setores que 2 vezes EBITDA já se consideram um endividamento muito alto. Tá? Então, você tem que considerar todas essas variáveis adicionais no contexto. Tá? Quando a gente fala
de algumas outras peças fundamentais, a gente pode citar aqui análise de rentabilidade, imagens operacionais. E aí você estratifica a sua demonstração de resultado em imagem de contribuição, que ela pode ser primária ou secundária, imagem EBITDA, contábil, ajustada, normalizada, alavancagem operacional. Então, são nomenclaturas que você usa dentro do planejamento financeiro para poder medir a performance de um negócio, para poder medir a performance operacional do negócio. Outro aspecto importante, outra nomenclatura importante, outro indicador importante é o ponto de equilíbrio, que normalmente lhe dá um indicador de maturidade do negócio, ou seja, se o negócio começou a operar e ele chegou no ponto de equilíbrio, significa dizer que a partir dali ele já vai começar a lhe trazer resultado positivo, lhe trazer rentabilidade. Então, na prática, ela é a paridade entre receitas e despesas, ou seja, não há lucro nem prejuízo em uma operação. Leva-se em consideração sempre o setor de atuação. Às vezes, o ponto de equilíbrio de um setor, muitas vezes, não, sempre, quase sempre, o ponto de equilíbrio do setor, ele demora mais tempo para existir do que em outro. Então, é bom sempre levar em consideração o setor de atuação. Importante também para definições de capital de giro e endividamento, né? Então, acho que a gente precisa ter muito isso em mente. Bom, algumas dicas, e aí vou passar muito rapidamente por aqui. Cuidado e nível de detalhes, ter cuidado e ter nível de detalhes suficiente para garantir a curacidade e a usabilidade dos resultados gerados. Então, é importante que seja muito bem definido tudo isso. Projetar as receitas e despesas com base em informações completas e adequadas. Contabilidade tem que ser usada de forma total. Visibilidade das metas de faturamento, gasto, investimento e lucro para melhor utilização dos recursos. O planejamento financeiro traz isso como item principal. Visão de futuro, definindo as metas e os objetivos financeiros. Além disso, a gente também precisa ter em mente que contabilizar tudo da maneira correta, como eu falei agora há pouco, reconhecer a situação real da empresa. Não adianta você fazer um planejamento financeiro em cima de uma situação que ela não é real. Então, você precisa conhecer essa situação real da empresa. Estabelecer boas práticas de gestão sanitária, fazer no mês a mês o acompanhamento do orçamento versus o realizado para poder avaliar os desvios e tomar as medidas necessárias para a correção. Fazer a projeção de cenários diferentes, eu já falei mais atrás. É importante você ter vários cenários para que você possa chavear entre eles, ou seja, fazer a mudança de forma muito rápida. Traçar um plano de ação, esse é condição sine qua non dentro do contexto do planejamento financeiro, do planejamento estratégico. Calcular o preço ideal para o seu produto ou serviço, então não adianta você querer ditar o preço do seu produto e serviço quando o mercado não absorve, né? Então você precisa ter muita assertividade, muita curacidade, o quanto você gasta, o quanto você performa para você poder calcular o preço ideal do seu produto e ter a maximização da sua rentabilidade. Utilizar sempre a tecnologia a seu favor. Você tem sistemas de contabilidade, sistemas de gestão orçamentária que você pode utilizar para poder ajudar nesse contexto. Registrar e controlar tudo, como a gente falou anteriormente, não adianta você rodar o PDCA sem que você conheça, registre e controle cada etapa do processo. Tá? Chegando ao fim, é importante falar de um item que se chama valuation, né, que é uma atividade proveniente do planejamento financeiro. O valuation é uma palavra em inglês que em português ela significa avaliação de empresas. É o processo de estimar o valor real do negócio, o seu valor intrínseco, projetando dessa forma um valor para o futuro e um possível retorno do investimento em um ativo. O valuation nada mais é do que o orçamento de um ano, estendido para mais 4 ou 5 anos, onde você projeta cada uma de suas receitas, despesas, custos, etc., fluxo de caixa, balanço patrimonial, para poder entender qual o valor dessa empresa no período perpétuo, ou seja, numa condição de existência e de continuidade das operações. As empresas que são negociadas em bolsa, os analistas que fazem as avaliações da empresa, que fazem as recomendações de compra e venda de ações para os investidores, eles usam valuation para poder indicar para esses investidores a possibilidade de compra ou de venda da ação da empresa. Tá? Tudo isso eles fazem através de uma metodologia, e essa metodologia, e a gente que trabalha na área financeira, quando faz isso, e para toda empresa é importante, quando ela está madura, você fazer o valuation dela,
para saber quanto ela vale. Tem uma metodologia mais conhecida para fazer isso, é o fluxo de caixa descontado. Tá? Você tem diversas outras metodologias, mas a mais comum, a mais prática, a mais conhecida e, sinceramente, é mais fácil, é a do fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado nada mais é do que projetar o DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa por 5 anos, usar uma taxa de crescimento na perpetuidade, ou seja, entender que essa empresa vai se manter operando num período posterior a 5 anos e que se considera que ela vai continuar ativa e gerando negócios, e usar uma taxa de desconto, que normalmente é baseada em diversas variáveis macro e microeconômicas gerais no segmento de atuação da empresa. Ou seja, quando a gente fala dessa taxa de desconto, a mais comumente utilizada é baseada no custo médio ponderado de capital, em inglês, que é muito conhecido como WACC. O WACC ele traz uma série de métricas dentro da composição da taxa de desconto, que considera setor, considera macroeconomia, considera microeconomia, considera expectativa econômica, considera risco do país, considera uma série de argumentos para que você possa ter de forma mais bem definida qual a taxa que você tem que usar para trazer esse seu fluxo de caixa a valor presente ou descontar esse fluxo de caixa. Tá? Então, o valuation ele é muito importante para aqueles empresários que querem, de fato, conhecer melhor o valor do seu negócio para poder, de uma certa maneira, negociar com a empresa uma determinada oportunidade de mercado. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham, de alguma maneira, absorvido e aprendido um pouco mais, e espero ter sido útil em todos os conceitos e noções aqui que a gente acabou de discutir. Muito obrigado e até breve.